O nosso elenco é um elenco que foi formado com R$300 mil até agora de investimento. Nós temos uma economia, se tudo der certo, entre os jogadores que já saíram e alguns jogadores que podem ser emprestados durante esse primeiro semestre, para serem observados. Caso, por exemplo, do Tomena, que foi emprestado ao Novo Horizontino, era um jogador que eu tinha gostado muito na categoria de base e gostaria de aproveitá-lo, mas eu tenho 7 zagueiros. Eu não posso trabalhar com 8, 9 zagueiros, mesmo porque o Campeonato Paulista ele oferece uma regra de 25 jogadores de linha apenas inscritos. Então eu não posso ter a condição de experimentar um menino em detrimento a um Lugano, a um Breno, a um Douglas que já está aqui, a um Lianco que está servindo a seleção, a um Maicon e Rodrigo Caio que foram excepcionais na temporada 2017. Então, alguns jogadores nós emprestamos, nós estamos tentando diminuir o custo da folha de pagamento do São Paulo, que eu acredito que se tudo der certo, a gente consiga diminuir uma situação considerável de até 500 mil, 600 mil reais por mês, de uma diminuição de custo, promover jogadores de categoria de base. Hoje o nosso elenco é composto por 50% exatamente dos 28 jogadores que estão aqui, 14 são oriundos de categoria de base, 14 são jogadores mais experientes, mais velhos. O que eu vou tentar fazer é essa mescla, mesmo porque eu acho que é mais fácil você trabalhar dessa maneira. Além do que, nós investimos em torno de 24 milhões de reais por ano em Cotia. Se a gente não trouxer jogadores de Cotia, não só jogadores, hoje o meu auxiliar de preparação física veio de Cotia, o nosso treinador de goleiro veio de Cotia, o auxiliar de treinador de goleiros veio de Cotia. Quer dizer, nós temos vários profissionais que vêm das categorias de base. E nós temos que usufruir isso, porque se nós decidimos, ao longo do tempo, se há 10 anos atrás, nós decidimos investir num centro de treinamento tão caro, nós temos que tentar tirar atletas desse centro de treinamento. Então, essa é a filosofia nossa de trabalho, tentar fazer com que diminua essa folha de pagamento, revele esses jogadores, quem sabe no futuro, talvez não seja uma coisa muito valiosa para as pessoas no momento, se não existir o resultado em si, as vitórias, mas eu acho que no futuro, para a instituição São Paulo Futebol Clube, nós estamos fazendo a estratégia correta, de desenvolver jogadores, quem sabe no futuro vender esses jogadores, diminuir a dívida do clube, esses jogadores que estão começando salários menores, se forem mostrando o seu valor, se forem jogando e mostrando seu talento, nada mais justo do que também ter equiparações salariais, mas nós vamos tentando fazer essa distribuição. E com esse elenco, eu acredito muito que nós possamos ter vitórias, nós possamos muito competir de igual para igual. Não sobrar em campeonato nenhum, mas nós podemos sim brigar por títulos e ter competições de igual para igual com equipes até muito mais pesadas em termos financeiros do que a nossa. Breiler. Rogério, boa tarde, é o Breiler. Você citou a categoria de base, o André Jardine esteve aqui com a gente recentemente e ele comentou que você foi o único treinador que se dispôs a visitar Cotia. Fez questão também de levar os garotos para a pré-temporada, como o Araruna, o Júnior Tavares, Foguete, Shailon. Como exatamente é esse seu plano de valorizar as categorias de base num momento em que o São Paulo viveu uma grande temporada no ano passado em termos de resultado, mas geralmente a gente não vê aqui no Brasil times que conseguem resultado conseguindo virar esses jogadores na equipe principal. Qual é o seu plano exatamente para esses garotos? Primeiro que existe um mérito muito grande do Jardine em desenvolver esses atletas a estarem prontos para a equipe profissional. Segundo, eu não posso utilizar todos esses atletas ao mesmo tempo na equipe profissional. Eles são jogadores que formam o elenco profissional e em determinados momentos eles serão utilizados. 2, 3 jogadores, mas eu acho importante que eles ganhem essa experiência nos primeiros 6 meses, no primeiro ano, porque talvez eles não sejam aproveitados como sua grande maioria para serem titulares nesse momento, mas vão adentrar em jogos. Nós temos jogo, por exemplo, dia 5, 9, 12, 15 e 19 de fevereiro. Ou seja, entre Paulista e Copa do Brasil, incluindo uma viagem ao Maranhão. Quer dizer, eu não tenho condições de jogar com os mesmos 11 ou 12 ou 13. Talvez utilize 15, 16, 17 jogadores nesse momento. Talvez possa utilizar e deva ser utilizado 3, 4 garotos nesse primeiro instante. Então, eu acho que assim, a adaptação deles ao profissional, a convivência com jogadores mais velhos, o modo de ser tratado com igualdade, desde um Lugano com 36 anos a um Shailon com 19, quase a metade da idade, isso mostra muito, revela muito o exemplo que eles têm dos mais velhos. Eu sempre falo,
nós temos aqui metade do elenco de jogadores mais experientes que serve para vocês como exemplo. E nós temos aqui 14 jogadores mais jovens que precisam empurrar esses jogadores fisicamente para que eles cresçam ao longo da temporada. Essa é a minha mentalidade. E, assim, a gente tem que ressaltar o trabalho feito na categoria de base. Esses meninos jogam desde o sub-15 juntos, né? Eu pude passar 2 semanas assistindo treinos do sub-15, 17, 18, 19 e 20. Então eu conheço bastante jogadores. Quando eu escolhi esses jogadores, eu não escolhi, eu quero um meio-campista. Não, eu quero o Araruna. Eu não escolhi, eu quero um lateral esquerdo. Não, eu quero o Júnior. Eu conhecia todos pelo nome, assisti 5 partidas desses jogadores ao longo da temporada. Eu acho que foi importante para quê? Para que a gente baixasse custo, que o São Paulo precisa nesse momento, e que eu visse que esses jogadores têm potencial para, se não hoje, daqui a 1, 2, 3, 6 meses, 1 ano, poder fazer empate, quem sabe, dos primeiros 11 da equipe do São Paulo. Essa é a mentalidade que nós temos hoje de trabalho. Contratar uma ou outra peça, afinal de contas, nós gastamos praticamente nada até no futebol do momento. Nós não tivemos investimento nenhum até agora no futebol, não pelo fato da diretoria, não, eu acho que pela dificuldade realmente que a gente tem financeira. Tenho certeza que todos gostariam de poder fazer contratações, a exemplo do Palmeiras, que trouxe um meio-campista, apesar de 31 anos de idade, né? Mas que eu também vi ele jogando e achei uma ótima contratação, mas nós não temos a condição de dispor de 10 milhões de reais para um jogador de 31 anos. E eu acho que o futebol brasileiro, com algumas exceções, até como o próprio Flamengo vem fazendo também, revelando jogadores de categoria de base, que é uma equipe grande, como o Corinthians está tendo que fazer nesse momento. Essa é a realidade, infelizmente, do futebol brasileiro no momento. Nós somos vendedores, nós não somos compradores, nós não podemos pensar em trazer jogadores que ganham absurdo de salário lá de fora. Nós temos aqui promover jogadores daqui, vender e fazer com que a instituição, primeiro, se equilibre, para depois voltar a pensar mais seriamente em grandes contratações de impacto, e nós contamos com o apoio do torcedor para esse entendimento. Claro, tentando oferecer, buscando a todo momento oferecer competitividade e também os resultados que o torcedor espera.